Gustavo Campana, que é especialista na área de medicina laboratorial, né, Campana? Vamos falar um pouquinho mais aqui das suas especialidades. O Gustavo é diretor executivo de desenvolvimento de negócios do DLE Medicina Laboratorial, é nosso blogueiro no Saúde Business 365, é membro do nosso conselho editorial de saúde aqui da IT Mídia e é também diretor de comunicação da SBPC. Tudo bom, Gustavo? Bom dia, obrigado, tudo ótimo. Então tá certo, vamos fazer um bate-papo sobre as questões do setor e o que você aborda no seu blog no dia a dia. Existe um número apontado por alguns agentes, alguns especialistas do setor, falando que cerca de 25% das pessoas, dos pacientes que fazem exames médicos, não retiram esses exames. Existe uma estimativa atualizada sobre esse número? Qual é a verdade sobre esse número? Na verdade, nós não temos ainda um número exato. Existem estimativas que uma pequena parte dos exames não são retiradas, mas não necessariamente todos os laboratórios possuem ferramentas que permitam o controle desse número. O que nós entendemos é que o advento da internet fez com que muitos exames sejam retirados pela internet, e isso ainda é de difícil controle para a maioria dos laboratórios, mas que existe uma diferença principalmente naquilo que é retirado de exame, seja na internet, seja na própria unidade do laboratório, versus aquilo que é interpretado por um médico. E aí isso tem muito mais relação com a estratégia de prescrição de exames do médico do que a própria retirada de exames na internet. Certo. Como os laboratórios podem fazer para ajudar, porque a gente sabe que existe uma não retirada, né? Claro. Como que eles podem fazer para ajudar esse paciente a lembrar e a retirar o resultado e fazer com que esse sistema seja mais sustentável? O que a gente vê, Maria Carolina, é que cada exame tem um prazo diferente e isso depende da sua metodologia. Então, muitas vezes os pacientes retiram na internet aqueles exames que estão mais interessados naquele determinado momento, em detrimento de outros que ainda não estão prontos, e exames que ainda não foram, que ele não pegou aquilo e levou a um médico. Os laboratórios têm feito, principalmente tratando a exceção, ou seja, aqueles exames que estão alterados, aqueles exames que precisam de uma necessidade de conduta médica imediata, informando principalmente ao médico assistente sobre aqueles resultados, o que em laboratório nós chamamos de resultados críticos. Então, cada vez mais os laboratórios estão focados em tratar a exceção como exceção, com o foco de aumentar a segurança do paciente numa correlação clínico-laboratorial, onde o médico do laboratório entra em contato com o médico assistente, discutem aquele caso e faz quase que uma pressão para que seja tomada uma conduta em conjunto com o médico para uma melhoria para o paciente. Bom, a próxima pergunta é sobre as decisões clínicas, né? Você escreveu recentemente no seu blog que 70% das decisões são pautadas por exames médicos. Há um excesso de exames de diagnósticos no país? Os médicos pedem muito? De fato, os exames eles sofreram um aumento bastante importante na sua utilização. Eu costumo dizer que a gente vem sofrendo um boom de crescimento de utilização per capita. E por que acontece isso? As pessoas estão fazendo mais exames por ano do que elas faziam anteriormente. São 5 principais fatores. O primeiro é tecnologia. A gente tem mais tecnologia disponível. E a gente costuma dizer que em saúde a tecnologia ela é não substitutiva. Não é porque eu tenho a ressonância que eu deixo de ter o raio-x. Eles são complementares ou eles têm indicações totalmente distintas. Então elas não se substituem ao longo do tempo necessariamente. O segundo ponto é a medicina preventiva, um foco maior na medicina preventiva. Há décadas atrás, só o doente fazia exame. Hoje não, a pessoa saudável também faz exame como uma forma de prevenção de doenças. O terceiro ponto que é muito importante é o envelhecimento da população. Nós temos dados hoje que uma pessoa acima de 60 anos realiza em torno de 3,5 vezes mais exames por ano do que um adulto jovem. Então, quanto mais idosa a pessoa, maior o número de exames ela faz. E isso tem relação também com os dados epidemiológicos. Então, as doenças crônicas, o controle das doenças crônicas faz com que as pessoas realizem controles com um número maior de exames por coleta. Por exemplo, para diabetes, hipertensão arterial. Outro ponto importante é o maior acesso à saúde suplementar. Né? Então existe uma diferença de acesso ao serviço de saúde entre o sistema público e o sistema privado, e a gente tem dados demonstrando que uma pessoa no setor privado realiza em torno de 3 a 4 vezes mais exames do que uma pessoa no setor público, principalmente porque ela tem acesso a esses prestadores de saúde. Agora, por um outro lado, você tem também um maior número de exames solicitados por médicos
principalmente por uma pressão do paciente. É muito comum que o paciente ele faça uma certa pressão ao médico para que ele solicite exames, ele entende aquilo como uma boa prática, e não necessariamente ela é, né? O exame físico, a história do paciente é tão importante ou até mais importante do que o exame laboratorial, que ele complementa o diagnóstico, mas também como uma forma do médico documentar e se resguardar de processos judiciais naquele caso clínico. Então, sim, acredito que tem uma utilização a mais do que necessária nesse aspecto, mas também por aspectos demográficos e mercadológicos. Obrigada, Gustavo. Bom, vocês assistiram a entrevista com Gustavo Campana. Para acompanhar o blog Medicina Laboratorial, acesse saudebusiness365.com.br. Até a próxima!